Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. Desfrutar da terceira semana do nosso alimento diário, né? O título é Quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. O título da leitura de hoje é Submeter-se à restrição de Deus. Ao ler coração, diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Está em Mateus 7, versículo 21. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor nos leva, Senhor, a fazer a Tua vontade, Pai. Ó Senhor Jesus, Senhor, nós queremos entrar no reino, Senhor, queremos participar desse reino. Senhor, por isso nos leva a fazer a vontade. Ó Senhor Deus, Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. O título é Submeter-se à restrição de Deus. Vamos começar. A medida de Paulo, recebida da parte de Deus, correspondia inicialmente à Galácia e à Ásia, e depois à Macedônia e à Caia. Assim como Paulo, somos ministros da nova aliança. Logo, Deus também demarcou a cada um de nós o lugar em que serviremos. E como servos de Deus, estamos debaixo de sua restrição. Isso não se aplica apenas ao local de nosso serviço, mas a todas as áreas da nossa vida, como veremos a seguir. Os ministros da nova aliança são cautelosos em seu falar. Como servos de Deus, não somos aqueles que promovem a própria obra em detrimento do serviço dos demais irmãos. Tampouco fazemos comparações entre nós a fim de nos vangloriar. Pelo contrário, vamos cingir-nos de toda a humildade. Talvez você olhe para os irmãos que estão na nossa frente e diga: mas eu também tenho comunhão com Deus. Eu recebo sua luz. Contudo, não seja aquele que fala a sua própria verdade. Sigamos e falemos a palavra profética que ele nos fala nos dias de hoje. Dessa forma, nós e o Senhor seremos um, totalmente identificados. O ministro da Nova Aliança também é simples e obediente. Com o passar dos anos, em razão do muito conhecimento bíblico que adquirimos, podemos ficar complicados demais. Já conhecemos muito da palavra e sabemos como fazer as coisas. Assim deixamos de ser simples e nossa mente se enche de conflitos e questionamentos. Foi o que aconteceu com Eva. Ela foi enganada pela serpente e perdeu a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Querido leitor, seja simples em receber a direção de Deus e obediente em segui-la. Agindo assim, você será abençoado. Até mesmo na pregação do Evangelho precisamos restringir-nos. Como servos de Deus, a paz é nosso árbitro. Não podemos simplesmente focar a obra que fazemos, mas perceber que se temos paz ao realizá-la. Isso mostra que Deus está mais interessado em nossa pessoa do que naquilo que fazemos para Ele. A razão disso é que seu desejo é produzir ministros de nova aliança, e isso diz respeito à transformação de nossa pessoa. É por isso que o Senhor investe tanto em nosso crescimento espiritual. O apóstolo Paulo se submetia à direção de Deus. Certa vez, uma porta lhe foi aberta na Ásia para pregar a palavra, juntamente com seus companheiros de viagem. Contudo, foram impedidos pelo Espírito Santo. Isso é uma restrição. Muitos obreiros cristãos têm dificuldade em compreender essa questão. Pensam que o simples fato da porta se lhes abrir indica que devem fazer a obra. Amados, não é assim. Antes de tudo, precisamos obedecer à restrição do Espírito Santo. Vejamos o exemplo de nosso Senhor Jesus. Ele não falava suas próprias palavras, mas apenas o que o Pai queria que ele falasse. É esse tipo de união com o Pai que precisamos buscar e experimentar. Prosseguindo, leamos. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Novamente vemos a obediência do apóstolo. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônico estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino,
concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Os versículos não dizem que, tão logo tiveram a visão, levantaram-se e partiram. Antes, eles concluíram que Deus os havia chamado para anunciar o Evangelho na Europa, mas mediante bastante comunhão e oração. Só então partiram para aquele lugar. Isso é estar sob a restrição de Deus. Não é simplesmente receber uma visão, levantar-se e ir fazer a obra. É preciso comunhão e oração. Mais uma vez uma porta se lhe abriu. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Todavia, Paulo prosseguiu dizendo: Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. O apóstolo não teve paz em seu espírito, porque não encontrou Tito. Embora a porta lhe estivesse aberta, ele não fez a obra. Para Paulo, saber como estava seu cooperador, o bem-estar de seu irmão, era mais importante do que fazer a obra. Ele abriu mão da porta aberta do Evangelho para procurar um irmão. Esse fato revela a união orgânica, a parceria, a comunhão e o companheirismo que havia entre os cooperadores. Continuando a leitura. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Vejam que Paulo descreveu o ser conduzido em triunfo como obedecer ao Senhor. Amados, ao obedecermos ao Senhor, estamos sob sua restrição, somos conduzidos em triunfo e espalhamos em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo, porque somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Esse bom perfume é nossa obediência. Quando obedecemos, Deus inala a fragrância. É como o aroma que sai do altar do holocausto. Deus aspira e se agrada. Portanto, se queremos triunfar, sejamos obedientes. Coloquemo-nos debaixo da direção do Senhor, respeitando a medida da ação que Ele nos desmarcou. Esse é o viver do ministro que agrada a Deus. Pergunta: quando você se torna o bom perfume de Cristo? Amém, amados. Que leitura rica, né? Mais uma vez, o Alimento Diário falando sobre a restrição de Deus, que nós precisamos nos submeter à restrição de Deus. Nós temos visto aqui nessa semana, principalmente no dia de hoje, quanto às experiências de Paulo, quanto à restrição de Deus que ele sofreu. E nós vemos que Paulo ele tinha um tato espiritual muito aguçado. Ele conseguia perceber quando ele estava sob a restrição do Senhor, quando o desejo do Senhor era que ele fizesse algo, ou quando o desejo do Senhor era que ele não fizesse algo. Nós vimos que a comunhão que Paulo tinha com Deus é o que propiciava isso, esse tato espiritual aguçado. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós recebemos luz e o Senhor nos mostra qual é o seu desejo. Senhor Jesus. Também uma palavra de advertência para nós termos cuidado sobre nos vangloriar, né? Nós vemos na Bíblia sobre a passagem de Arão e Midian, que eles falaram: acaso o Senhor fala apenas por Moisés? O Senhor também não fala por nós? E nós vimos que aquilo dali não teve um resultado positivo, né? O Senhor abominou aquela situação e ainda lançou lepra sobre Midian, né? E Moisés foi e pediu ao Senhor que o Senhor restaurasse, curasse, que não lhes imputasse o pecado. Nós vemos que nos vangloriar é algo que nos afasta do Senhor. Achar que nós também recebemos comunhão do Senhor, amém? Nós temos essa comunhão e recebemos luz. Mas se o Senhor decidiu falar por tal irmão, por tal pessoa, por tal situação, nós precisamos nos submeter e acatar o que o Senhor tem nos mostrado. Nós precisamos ser apenas obedientes. Inclusive foi a palavra-chave, diria, do dia de hoje, obediência. Nós vimos várias vezes a importância de nós sermos obedientes ao querer, ao falar do Senhor. E nós lembramos ali da passagem de 1 Samuel, que fala que o obedecer é melhor que o sacrificar e o atender melhor que a gordura de carneiros. O que significa?
Significa que o Senhor ele prefere a nossa obediência do que o nosso trabalho. Teria sido proveitoso aos olhos humanos para o plano de Deus que Paulo tivesse ido pregar o evangelho ali naquela região? Seria bastante proveitoso. Ele provavelmente teria ganho muitas pessoas ali. Mas o Senhor ele preferia que Paulo o obedecesse. E foi o que Paulo fez. Ele contornou a região e quando ele estava defrontando Mísia, ele estava tentando ir para Bitínia, o Espírito do Senhor não permitiu. E ele foi obediente. Ele contornou Mísia e desceu a Trode. Lá ele teve a visão do varão macedônico. E até mesmo nessa visão, ele não apenas se focou por ela. Ele orou, ele jejuou ali com os irmãos, pedindo ao Senhor uma direção. Isso é estar sob a restrição de Deus. Como fala aqui, não é simplesmente receber uma visão, levantar-se e fazer a obra. É preciso comunhão e oração, para que nós saibamos se aquela é realmente a vontade do Senhor. O alimento diário de hoje também falou sobre a paz. Essa paz, ela precisa também nos restringir. Como servo de Deus, a paz é o nosso árbitro. Não podemos simplesmente focar a obra que fazemos, mas perceber se temos paz ao realizá-la. Isso mostra que Deus está mais interessado em nossa pessoa do que naquilo que fazemos para Ele. Nós precisamos estar também com esse sentido espiritual aguçado para sentirmos paz nas ocasiões. Se nós sentimos paz ou não em algo que nós fazemos. Porque essa paz que nós sentimos é um confirmar, um selar, como se fosse um carimbo assim do Espírito, selando as nossas ações, os nossos planos, as nossas metas, as nossas vontades para aquela situação. Quando nós sentimos essa paz, nós sabemos que é um selo ali do Espírito, dizendo que aquela é a vontade do Senhor. Amém. E o alimento diário ainda falou sobre o bom perfume de Cristo. Nós lemos aqui que fala, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O alimento diário diz, vejam que Paulo descreveu o ser conduzido em triunfo como obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor é triunfo para nós. A pergunta diz o seguinte, quando você se torna o bom perfume de Cristo? E o alimento diário mesmo responde, esse bom perfume é a nossa obediência. Quando obedecemos, Deus inala a fragrância. É como um aroma que sai do altar do holocausto. Deus aspira e se agrada. Ou seja, o Senhor ele atende pela nossa obediência. O Senhor muitas vezes não espera uma ação de nós. Ele espera que nós obedeçamos ao que Ele nos diz, à restrição dEle. Nós precisamos nos colocar debaixo da direção do Senhor. Deixar que o Senhor tome a frente na nossa vida. Se nós queremos triunfar, nós precisamos ser obedientes. Colocar nossa vida, nossas ações debaixo da direção do Senhor. Como aqui fala, respeitando a medida de ação que Ele nos demarcou. Esse é o viver do ministro que agrada a Deus. Amém? Vamos ser obedientes ao Senhor para exalar esse bom perfume de Cristo. Amém? Jesus é o Senhor. Amém, amados? Tenhamos um bom dia. Jesus é o Senhor. Amém.